O dia que eu pensei que Jesus estava passando os limites, que eu acho que ele foi muito rude com seus familiares. Se você não entendeu, fica até o final que você vai compreender o que eu estou falando. Bora, cantos, tranquilo, que Deus edifique cada um de vocês. Aqui vos fala Eti Soares e eu venho trazer mais um Transformado a Palavra. Pois no dia que eu li esse verso dentro desse livro, eu falei, Pai do céu, por que Jesus está tão bravo? Por que Jesus está sendo tão rude? Só que Jesus, ele sabe fazer muito bem as coisas, ele sabe todas as respostas, ele é de fato outro nível, sabe, de conhecimento. E assim, e aí o que acontece? Em oração ele vai te explicar, ele vai te dar as respostas. E é esse momento que você fala, Jesus, você é maravilhoso. Mas para que vocês entendam o que eu estou falando, vamos para o livro de Marcos, capítulo 3, verso 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao seu redor e lhe disseram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Nossa, Jesus. Meu Deus! E aí segue aqui no verso 34. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu Deus, pedrada é essa, né? Aí eu falei assim, meu pai Jesus, pra que isso? Não, espera um pouquinho, vou lá com a minha mãe, meu irmão que tá lá de fora. Não, esses que estão sentados aqui, ó, esses que são os meus irmãos, as minhas irmãs e a minha mãe. Olha isso. Eu fiquei assim, né? E aí sim, voltando para esse livro, voltando para esse capítulo de Marcos, certo? Nesse capítulo 3, se você for um pouquinho mais acima, tu vai ver no verso 20. Então Jesus entrou em uma casa e a multidão reuniu-se novamente, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Ah, irmão, aí você já começa a pensar diferente, né? E assim, meia oração sobre a meditação daquela palavra, Deus tocou no meu coração dizendo, por que a família de Jesus não estava dentro daquela casa? Ou seja, se Jesus é o Filho de Deus, a própria família de Jesus não teria que estar ali sentado naquela multidão, estaria ali sentado no cadeira VIP, pois eles teriam um espaço de estar no melhor lugar possível. Ao invés de familiares e os parentes de Jesus Cristo estarem ali do lado de Jesus, naquela pregação maravilhosa, imagina a situação, eles preferem fazer a escolha deles. Qual é a escolha deles? Tirar ele à força, pois até então ele está fora de si. Irmãos, se a família de Jesus Cristo pensa dessa forma, imagine nós, se a gente não tem um pingo de discernimento, quais serão as nossas escolhas? Você tá entendendo? Que aquela conversa que Jesus meio que deu aquela patada, não foi uma patada, sabe? Foi uma voadora no peito dos familiares, porque acho que ele não queria que seus familiares estivessem ali, seus familiares estivessem ali para que escutasse a palavra de Deus. E onde estavam seus familiares? Tava falando que ele tava fora de si. E posso falar a verdade? Esse livro é antigo e você vê que é uma história muito real e você vê que como Deus opera em todas as situações possíveis. Vai acontecer isso na vida real também, onde famílias dão crédito para outras pessoas e não dão crédito para a pessoa que viu crescer, viu, sabe, se movimentar, conhece, sabe quem é a pessoa. Então assim, olha que coisa maluca, olha que coisa diferente. Obviamente que ele estava se referindo que todos eram irmãos dele, todas eram irmãs deles e todos eram mãe, aqueles que de fato escutassem a palavra de Deus. Mas eu creio sim, eu creio que Jesus ali, ele, sabe, gente, ele era humano, entende? Eu tenho certeza que Jesus de fato queria que seus familiares estivessem ali. Então assim, o que tu tem feito pela tua família? Quais são os planos da tua família? O que sua família é pra ti? Será que não dá pra montar um pouco pra você dar aí uma credibilidade a mais pra aqueles que de fato viram você crescer? Então assim, falou muito comigo referente a isso, essa passagem. E assim, ele não... meio que assim, né? Eu não estou sendo rude. Eu só falei verdade, eu só trago verdades. Até porque é o caminho, a verdade e a vida. E é isso, gente. Então assim, qual que é a sua escolha? Ficar afastado de Jesus? Ficar ali de fato apático, esperando que ele apareça na tua vida? Ou você de fato se prostrar, colocar seus joelhos no chão, pegar uma Bíblia, ler as escrituras?
Se os familiares de Jesus Cristo escolheram ficar afastado, digamos assim, nesse ponto especificamente, irmãos, imagine nós. Se a gente não tem um pingo de discernimento, você acha que a gente vai levar a vida como? Irmãos, a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter esse hábito, a gente precisa fazer de tudo para que a presença dele esteja sempre ali, sempre conosco. Não podemos sair da presença de Jesus Cristo. Então, o transformar da palavra foi que Jesus Cristo, ele nunca vai ser rude. Jesus Cristo, ele jamais será ignorante. O que vai ser rude e ignorante são as nossas atitudes. Então eu preciso deixar aquela súplica de leve. Por favor, se inscreva no canal, por favor, compartilhe, comente, deixa seu like, tá bom? E eu peço também para que vocês ativem os sininhos das notificações para que possamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. Irmãos, é sobre isso. E eu sei muito bem que o interesse ali de Jesus Cristo naquele momento era findar a questão de quem está dentro do evangelho, quem está escutando a palavra de Deus, sim, eles são a minha família, entende? Eu tenho essa convicção, mas eu também tenho essa convicção que tais escolhas, olha, não faz sentido algum, sendo que você tem um filho de Deus dentro da tua casa. Você tá entendendo? É sobre isso. Então não faça como a família de Jesus fez. Escolha Jesus Cristo para a tua vida, pois eu posso lhe garantir que grandes transformações estão por vir. Fui!